Pode ficar à vontade, gente. É muito bom louvar a Deus, né? Que bom. Nós vamos meditar na palavra de Deus, então. O nosso tema de hoje é Até Aqui. E o texto base é 1 Samuel 7, versículo 12, que diz assim. Todo mundo achou? Pode achar aí, gente, eu espero. Tem pressa não. Jesus está aqui com a gente e Jesus também não está com pressa não. Então, pode achar aí o texto, nós vamos ler aqui, tá? 1 Samuel 7, versículo 12, diz assim. Posso ler, gente? Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa literalmente, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem uma música de uma banda que não é cristã, mas eu gosto muito dessa letra que eles escreveram, é sobre a trajetória deles, de vida, como banda, mas que bem serve para todos nós, né? Essa letra tem uma hora que ela fala o seguinte: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E é uma verdade para toda a nossa vida. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós, se pararmos para conversar uns com os outros e prestarmos atenção na nossa experiência de vida, porque vocês têm muita experiência, eu tenho certeza que cada um de nós poderia começar com essa frase: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Você não sabe as dores, as orações, o levantar cedo, o dormir tarde, as noites de sono perdidas. Você não sabe quanto amor eu vivi. Você não sabe quanto amar faz sofrer, né? Seja cônjuge, seja filho, talvez até principalmente filho, né? Filha. Você não sabe o quanto eu tive que batalhar. Sabe a minha casinha lá onde eu moro? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até este lugar, até ter as coisas que eu tenho. Você não sabe. Mas Jesus sabe o quanto cada um de nós caminhou, viveu, sofreu. Jesus sabe, né? E eu queria dizer uma coisa para vocês. Geralmente vocês são chamados de idosos, né? Que tem a ver com a idade. E eu quero dizer para vocês que, olha, vocês estão indo muito bem. Muito bem. Eu digo isso porque quando eu olho para a minha vida, eu sempre falo o seguinte, né? Se tudo der certo para mim, se tudo der certo na minha vida, um dia eu serei um idoso. Não é, gente? Só não chegou lá quem por algum motivo não deu certo. Mas vocês deram certo. E eu sei, eu estou falando isso com muito temor, muito tremor, porque cada um de nós tem queridos que não chegaram aonde chegamos. E nos fazem falta, né? Mas vocês deram certo porque Deus está, de alguma forma, abençoando a vida de vocês. Olha só que bênção, né? E o texto aqui que a gente leu, esse texto em que Samuel ergueu uma pedra, né? Pedra naquele tempo não era para atacar nos outros não, viu gente? Para quebrar vidraça, coisa de menino, né?
pedra, ela era levantada, uma pedra grande, para fazer um memorial. Então todo mundo que passava ali sabia, esta pedra tem uma história, né? E é parte da história de todo um povo. E a história dessa pedra começa com o povo de Israel reconhecendo o seu pecado diante de Deus. Deus estava bravo com o povo porque o povo pecou, andou por caminhos que não devia andar. E eles falaram assim: vamos chamar Samuel, que é o nosso juiz. O juiz, naquele tempo, no povo de Israel, ele era como o presidente. Quando a gente lê assim que o juiz ele julgava o povo, não é no sentido jurídico. Julgar é o sentido assim de você administrar justiça, para que todos vivam bem. É nesse sentido que Israel tinha juízes que representavam o governo de Deus. E eles chamaram Samuel para orar por eles, porque tinha um povo chamado Filisteu que estava avançando contra eles. E eles sabiam, isso aqui tem a ver com o nosso pecado. Porque quando a gente peca, Deus avisou, Ele não vai nos proteger. Ele vai ficar triste até a gente confessar o nosso pecado para Deus. E lá foi Samuel, foi orar por esse povo. E na oração dele, Deus ouviu essa oração e todo o povo foi salvo. O texto bíblico diz que os filisteus, que eram em maior número e melhor armados, eles tiveram tanta confusão entre eles ali, que eles acabaram se perdendo na guerra, e os filhos de Israel, que não eram tão bem treinados militarmente quanto os filisteus, né, foram expulsando e tirando aquele povo invasor da terra deles, e eles entenderam, Deus perdoou os nossos pecados. Meus irmãos, nós só podemos estar vivos há tanto tempo, porque Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados, né? São muitos. Para ser bem verdadeiro, nós todos, né, isso acontece comigo também, pensamos muitas vezes assim: quantas pessoas me fizeram mal, quantas pessoas me fizeram desfeita, quantas pessoas aprontaram comigo. Mas a gente não põe nesse relato o lado inverso. Poxa, quantas vezes eu fui ruim para alguém? Quantas vezes eu fiz alguém sofrer? Quantas vezes eu deixei de ser bom, eu deixei de ser justo, porque eu estava bravo com a pessoa e eu queria mais é que ela se desse mal mesmo na vida, e eu contribuí para isso. Isso é pecado, gente. E quando nós fazemos coisas ruins assim, seja para nós, seja para o outro, sabe, Deus não fica muito contente. Deus não aprova a nossa vida. E aí nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas aqui nesse texto, de todo o capítulo 7, tem uma figura que aparece aqui, nessa oração do Samuel, que eu quero mostrar para você, ali no versículo 9, que diz assim: então Samuel pegou um cordeiro. Olha só, gente, ele pegou um cordeiro. Aqui é Antigo Testamento, Jesus nem tinha nascido ainda. Mas lá no Novo Testamento, como é que Jesus é chamado? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, quando nós lemos no Antigo Testamento, que aqui, nesse texto aqui, tem um cordeiro, é como se a gente visse Jesus meio que escondido aqui nessa história, participando, mas assim, ó, entre aspas, camuflado como um cordeiro. E aí Samuel, sabe o que ele fez? Ele pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu.
E esse cordeiro, Samuel sacrificou para Deus perdoar os pecados do povo. Gente, esse cordeiro aqui aponta claramente para Jesus. Sabe por que nós precisamos de Jesus na nossa vida? Porque Ele é o único capaz de tirar todo o nosso pecado. E quando todo o nosso pecado é tratado, nós podemos viver mais e melhor, sempre. Então, o segredo para a nossa vida hoje é entregar a vida para Jesus. É pedir para Jesus: Senhor, Tu que és o Cordeiro de Deus, tira os meus pecados. Eu quero confessar a Ti que eu não sou esse santo, essa santa toda que às vezes eu tento aparentar para as pessoas. Eu tenho assim, problemas que o Senhor tem que me perdoar e curar, porque se o Senhor não fizer isso para mim, eu não sei se eu vou durar muito tempo. E Jesus, Ele leva sobre si todo o nosso pecado, tira tudo aquilo que pode afetar a nossa vida, no sentido de nos deixar enfermos, maus, maus em dois sentidos, né? No mal da enfermidade e maus assim de ódio, de brigas e tal. Jesus tira todo esse pecado para que Ele não produza nenhuma dessas coisas na nossa vida. E apesar das nossas lutas e dores serem muito grandes, nós podemos viver bem, em paz, tranquilos, porque o Senhor está conosco. Amém, gente? Então, essa é a nossa experiência de vida com Jesus. Porque nós chegamos até aqui hoje. Você não sabe, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, Ele fez toda uma caminhada nesta terra por mim e por você. Você não sabe o quanto Jesus caminhou para que você estivesse aqui hoje. Você não sabe o quanto Jesus o guardou. Você não sabe o quanto Jesus tem feito por sua vida, para que você estivesse hoje aqui ouvindo essa palavra, para que você pudesse ter essa oportunidade de dizer: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador, porque eu quero viver mais e melhor. Aqui na terra, meus irmãos, vocês sabem, né? Nós não vamos ter vida eterna. A vida eterna está para nós após a morte. Mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, algumas coisas do céu nós conseguimos antecipar na nossa vida. A comunhão com Deus, a paz, a sabedoria, a graça. Aprendemos a conviver bem com os outros. E isso não tem preço. São antecipações de uma vida eterna que vivemos já aqui. E o dia que nós tivermos que partir, porque todos partiremos, um dia nós voltaremos. Todo aquele que se rendeu a Jesus ressuscitará no seu próprio corpo, né? Assim diz a Bíblia. E no nosso próprio corpo estaremos vivos, mas transformados. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito juntos, mas sem nenhum lugar, sem nenhum espaço, sem nenhuma genética do pecado. Totalmente livres. Por isso, viveremos para sempre. Pecado não terá mais lugar na nossa vida. Amém, gente? Então eu espero que você receba esse amor de Deus em Jesus Cristo e a sua vida seja cada dia mais e melhor vivida para a glória de Deus. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos e eu quero que você ore por você mais uma vez. Se você um dia entregou sua vida a Jesus, agradeça a Deus por isso. Se você ainda não fez, Deus sabe qual o motivo, você tem essa oportunidade hoje.
de entregar a sua vida a Ele, porque Ele te ama e Ele quer que você viva mais e melhor até o dia do nosso encontro com Ele, seja Ele vindo, seja nós subindo. Pai Celeste, eu quero te louvar por cada uma dessas vidas tão preciosas, que nos ensinam tanto o valor da vida. Eu sei que eles têm experiências riquíssimas de vida. E eu espero que eles tenham experiências riquíssimas de vida com Jesus. E eu peço que o Senhor os guarde. Eu peço que o Senhor abençoe a saúde deles, a sua vida no lar. Aqueles que têm família, abençoa a família. Se alguém aqui não tiver mais sua família, Senhor, que não haja solidão, mas o Senhor possa prover meios desse querido, dessa querida ter comunhão com outras pessoas e venham a ser uma nova família. E que todos nós possamos continuar juntos vivendo na família da fé, que é a tua igreja. Por isso, ó Pai, que nós oramos, pedimos que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja um dia de alegria, de graça, que hoje seja um dia em que nós possamos celebrar até aqui o Senhor nos ajudou. Não foi fácil chegarmos aqui, mas se chegamos é porque devemos dar graças ao nosso Deus que vive e reina para todos sempre. Amém.